Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Amém. Meditação do Livro do Céu do dia 28 de fevereiro de 1899. Título: Por ordem do confessor, começa a escrever o que acontece entre Nosso Senhor e eu, dia por dia. Confesso a verdade. Sinto uma grande repugnância. É tanto o esforço que devo fazer para vencer-me, que só o Senhor pode saber o rasgo da minha alma. Luísa sofre porque a vontade humana que ela ainda possui não quer que os escritos sejam vistos por outras pessoas. Ela ainda teme o que as pessoas vão pensar a respeito dela, do dom de ter locução interior, onde Jesus conversa com ela em seu interior e passa as orientações de como ela deve proceder em cada atitude, em cada pensamento, em cada dúvida, em cada medo. Mas o que ela já entendeu é que deve obedecer, que essa é a primeira atitude que um consagrado à divina vontade deve fazer. Então ela reluta, mas obedece e vence a sua vontade própria para fazer a vontade divina. E ela continua dizendo: Mas, ó santa obediência, que atadura tão poderosa és! Só tu me podias vencer e superar todas as minhas repugnâncias, que são como montes insuperáveis e meatas à vontade de Deus e do confessor. Mas, ó esposo santo, por quão grande é o sacrifício, outro tanto tenho necessidade de ajuda. Não quero outra coisa, senão que me introduzas em teus braços e me segure. Assim, assistida por ti, poderei dizer só a verdade, só por tua glória e para confusão minha. E ainda, depois de Luísa ter participado da Santa Missa com o confessor e recebido a comunhão, ela ainda estava confusa com a ordem de escrever tudo o que se passava em seu interior e começou a se justificar com Jesus, mas parecia que ele não se importava e não respondia nada. Então, ela, percebendo o motivo da atitude de Jesus, ela se desculpou e viu que o aspecto de Jesus havia mudado para o bem. Então Jesus disse a Luísa: De que temes? Não te assisti eu as outras vezes? Minha luz te circundará por todas as partes e assim tu poderás manifestá-lo. E enquanto Jesus dizia essas coisas, Luísa viu o confessor junto a Jesus e ele disse: Olha, tudo o que fazes passa para o céu. Por isso, vê a pureza com a qual deves agir, pensando que todos os seus passos, palavras e obras vêm à minha presença. E se são puros, isto é, feitos por mim, eu sinto por isso uma alegria grandíssima e sinto-os em meu redor, como tantos mensageiros que me lembram continuamente de ti. Mas se eles são feitos por fins baixos e terrenos, sinto aborrecimento. E enquanto assim dizia, parecia que lhe pegava as mãos e levantava-as para o céu. Lhe dizia:
os olhos sempre em alto, és do céu, obra para o céu. Enquanto Jesus dizia isso, Jesus estava ao lado do confessor, na minha mente, quer dizer, na mente da Luísa, ela sentia como se Jesus colocasse um exemplo para ela daquilo que ele estava explicando. E ela fala que, assim, desse jeito, aconteceria como quando uma pessoa deve desalojar uma casa para mudar-se a outra. O que faz? Primeiro manda todas as coisas e tudo o que ela tem, e depois vai-se ela. Assim nós, primeiro mandamos nossas obras para tomar o lugar para nós no céu, e depois, quando chegar nosso tempo, iremos nós. Ó, que formoso cortejo nos farão! Agora, enquanto via o confessor, lembrei-me que ele me tinha dito que deveria escrever sobre a fé. Mas sobre a fé eu vou fazer um outro áudio, porque eu vou concluir esse dizendo que esse exemplo que a Luísa disse é um exemplo para nós seguirmos, né? Que tudo que a gente faz nessa terra são os bens que nós vamos mandando para o céu antes da nossa mudança definitiva para lá. Então, todos os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas obras têm que ser feitas com a reta intenção, né? Com a intenção de agradar a Deus, porque só assim elas terão valor. E esses valores vão ser os bens que vão se acumulando e vão sendo enviados para o céu, que vão ficar esperando por nós lá. Porque daqui da terra nós não vamos levar nada. Só isso que nós vamos construir esse nosso tesouro, essa nossa herança no céu, vai ser feita com as coisas que nós vamos criar aqui na terra, nas ações nossas feitas com amor, com caridade, né, com reta intenção de agradar a Deus, pensando só em fazer as coisas por Ele, para Ele e com Ele. E assim nós vamos acumulando essas riquezas no céu para quando nós chegarmos lá, né, estar todos esses nossos bens nos esperando lá para nós desfrutarmos deles para sempre, né? Porque quanto mais obras boas, santas as pessoas fizerem, quanto mais elas tiverem intimidade e relacionamento de amor com Jesus, mais ela vai ficar próxima dele no céu, porque lá tem uma hierarquia, né? Quanto mais nós aproximamos dele aqui na terra, mais próximos nós estaremos dele lá também, lá no céu. Eu acho justo, porque aquelas pessoas que não se esforçam muito, mas elas têm, depois do purgatório, a graça de ir para o céu, elas não podem estar no mesmo patamar, eu digo assim, daquelas que foram mártires, que doaram sua vida, que se sacrificaram, que só fizeram tudo por amor a Jesus e foram santas, foram diretas para o céu. Elas têm um lugar preferido, né? Essas almas lá no céu. É assim que eu compreendo. Então nós temos que juntar tesouros no céu, que são essas obras feitas com amor. Amém, Fiat. Continuação da meditação do dia 28 de fevereiro de 1899, título: Por ordem do confessor, começo a escrever o que acontece entre Nosso Senhor e eu dia a dia. Continuação falando sobre a fé. Agora, enquanto vi o confessor, lembrei-me que ele me tinha dito que devia escrever sobre a fé, o modo como Jesus me tinha falado sobre essa virtude. Enquanto pensava nisto, no instante o Senhor atraiu-me de tal forma para si que me senti fora de mim mesma no céu, juntamente com Jesus, e disse-me estas palavras precisas: A fé é Deus. Mas estas duas palavras continham uma luz imensa
que é impossível explicá-las, mas, como posso dizê-lo, na palavra fé compreendia que a fé é o próprio Deus. Assim como o alimento material dá vida ao corpo para que não morra, assim a fé dá vida à alma. Sem a fé, a alma está morta. A fé vivifica, a fé santifica, a fé espiritualiza o homem e o faz ter fixos os olhos num ser supremo, de modo que nada aprende das coisas aqui embaixo, e se as aprende em Deus. Oh, a felicidade de uma alma que vive de fé! Seu vôo é sempre para o céu. Em tudo o que lhe acontece, se olha sempre em Deus, e eis como na tribulação a fé eleva em Deus e não se aflige, nem sequer um lamento. Sabemos que não deve formar aqui a sua alegria, sabendo que não deve formar aqui a sua alegria senão no céu. Assim, se a alegria, a riqueza, os prazeres a circundam, a fé a eleva em Deus e diz entre si: quanto mais feliz e mais rica serei no céu. Então esses bens terrenos, ele se irrita, os despreza e os coloca debaixo dos pés. Parece-me que a uma alma que vive de fé acontece como uma pessoa que possui milhões e milhões de moedas e até reinos inteiros, e outra pessoa quer oferecer-lhe um centavo. Agora, o que diria aquela? Não se indignaria? Não jogaria na cara? E acrescento: e se esse centavo estivesse todo enlameado, como são as coisas terrenas, e além disso, se lhe fosse dado só em empréstimo? Então ela diria: imensas riquezas gozo e possuo, e você se atreve a me oferecer esse vil centavo tão enlouquecido e por pouco tempo? Eu creio que viraria em seguida o olhar e não aceitaria o dom. Assim faz a alma que vive de fé a respeito das coisas terrenas. A fé é tudo isso, a fé é um dom, e eu posso testemunhar que realmente isso acontece quando a gente possui esse dom da fé, porque já passei por muitas tribulações na minha vida, e o que me sustentou foi a fé. Já passei por momentos de doença, de diagnóstico de câncer, e não me perturbei, não me desesperei porque eu tive fé. Já passei pela perda da minha mãe, acompanhando ela no hospital, definhando aos poucos, e não me desesperei porque eu tive fé. Já cuidei do meu pai com câncer até o último momento da vida dele, curava as feridas dele, dava banho nele e passava o dia com fé de que tudo aquilo ia passar. Já tive a experiência de ser traída pelo meu marido e pela fé eu tive forças para suportar, para perdoar e ter ele de volta, e hoje nós vivemos muito felizes. Já passei por muitas situações, mas a fé sempre me sustentou e sempre vai me sustentar. Realmente a fé é tudo isso. Ela, ela nos coloca assim num estado de como que de êxtase, nos momentos que nós passamos por tribulações que nós parece que não sentimos, ficamos com os nossos sentidos meio que, não sei explicar, nós não entramos no desespero, nós não nos perturbamos a ponto de perder a esperança, de cometer uma loucura, porque a fé, ela realmente ela nos freia, ela nos faz esperar em Deus. E realmente não dá para explicar, é uma coisa que só quem sente sabe.
E quem não sente não consegue compreender. Tem pessoas que eu conheço que, quando eu falo de fé, elas me questionam e falam: como que eu posso ter fé? Como que eu faço para ter fé? Porque eu não tenho a fé que você tem. Eu acredito que seja uma falta de proximidade com Deus, de relacionamento com Ele. Porque a gente não pode acreditar em quem a gente não conhece. Se chega uma pessoa que você conhece de vista, mas nunca conversou com ela, ela vai te pedir um dinheiro emprestado, você vai emprestar? Não, porque você não confia, você não conhece. A gente só confia em quem a gente conhece. E para conhecer é preciso, no caso de Jesus, buscá-lo. Porque se nós não buscarmos conhecê-lo, não tem como ele chegar e se apresentar para nós. Não tem como saber quem ele é realmente se nós não buscarmos aqui nos escritos da Luísa Picarreta, nós podemos conhecer quem é Jesus. E nos estudos da Maria Valtorta, do livro da Mística Cidade de Deus, nós conhecemos a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses livros nós podemos conhecê-lo realmente, quem ele é, e colocar toda a nossa confiança nele. E é aí que nós vamos ter fé, porque nós vamos acreditar, porque nós vamos confiar naquele que não trai, naquele que não volta atrás, naquele que promete e cumpre, naquele que fala que vai fazer e faz, naquele que nos ama mais do que tudo e mais do que todos. Neste nós podemos confiar e ter fé. E é só buscá-lo. Quem buscá-lo vai encontrá-lo. Ele mesmo disse. E quem encontrá-lo vai crer, que vai crer nele. Quem conhecê-lo vai crer. E é assim que forma a fé.